Hoje nós estamos aqui para caracterizar a função afim, para todo mundo entender qual é a principal característica. Para isso nós vamos utilizar um problema motivador. Vamos supor que eu tenho aqui um eixo dado em minutos e aqui em graus Celsius, tudo bem? E eu tenho a temperatura de algum dispositivo aumentando dessa maneira aqui. Aqui eu vou colocar o número 1 e aqui a temperatura é de 2 graus. E aqui eu vou colocar o número 2 e a temperatura passa a ser de 4 graus. Muito bem. Repare que, à medida que eu vou montando uma função linear, eu vou percebendo uma característica muito importante nela, que são o que nós chamamos de variações no eixo X e variações no eixo Y. Repare um detalhe interessante. Toda vez que nós variamos uma unidade no eixo X, nós acabamos por variar 2 unidades no eixo Y. Ou seja, quando você sai do 0 para o 1, você desloca aqui do 0 para o 2. Para que a função exista, para que exista a reta, é necessário que toda vez que você tiver uma função afim, a variação vertical dividido pela variação horizontal, ela sempre deve permanecer igual, deve permanecer constante. O que quer dizer quando você escreve que ΔX é igual a 1 e que ΔY é igual a 2? Na hora em que você fizer a relação entre as duas variações, ou seja, ΔY por ΔX, você vai chegar à conclusão de que ao variar uma unidade em X, varia o dobro em Y. Então esse númerozinho, quando você escreve aqui Y igual a 2x, esse número 2 que fica ao lado do x sempre como produto, ele diz muita coisa a respeito da função, muita coisa a respeito dela. Ele diz o seguinte, ele diz quantas vezes mais você deve andar na vertical em relação à horizontal. Marco Antônio, não entendi. Faz outro exemplo aí. Vamos supor que você tenha y igual a 3x. O que quer dizer esse 3? Quer dizer que cada vez que você andar uma certa quantidade na horizontal, você anda o triplo na vertical. Quando você tem y igual a 2x, isso quer dizer a mesma coisa. Então, toda vez que vocês tiverem um problema como esse aqui, como é que vocês vão proceder? Você coloca o número 1 aqui e o número 2 aqui. Beleza. Quer dizer então que o gráfico está fazendo isso aqui. É verdade. Aí você vai perguntar o seguinte, o que é que vai acontecer quando eu estiver aqui no 5º minuto? E aí um aluno pode dizer o seguinte, professor, eu posso usar o que o senhor falou. Eu posso pensar o seguinte, se eu estou no 5 no eixo do X, então eu vou ter o dobro no eixo do Y. Ou seja, se aqui tem 5, aqui vai ser quem? Vai ser 10. E é verdade isso é a mais pura verdade. E isso aí é corroborado por um outro fato. Qual é o outro fato? É que toda vez que a gente tem uma variação em X, ela também respeita isso em Y. Como assim? Se eu tenho aqui uma variação de 4 unidades, como o que eu tenho aqui é o dobro, significa dizer que ao andar 4 unidades nesse sentido, no sentido horizontal, eu vou acabar andando 8 unidades no sentido vertical. Então, se eu somar 8 com 2, vai dar 10. Então, de fato, a definição está correta. Então, o que caracteriza uma função afim? O que caracteriza uma função afim é exatamente
a relação entre as variações ser constante. Ou seja, sempre que você tiver um problema de função afim, o que você vai andar em x está sempre na mesma proporção do que você vai andar em y. Não interessa como você faça isso. Então, quando você vai representar esse tipo de função, você geralmente representa assim, y igual a x. O que significa isso? Toda vez que você andar k unidades no eixo do x, você vai andar k vezes a no eixo do x. Ou seja, a variação, função afim, vamos botar bem aqui, função afim, ou seja, a variação é sempre constante. A variação é constante. O que quer dizer isso? Quer dizer que você sempre vai ter a mesma reta com o mesmo comportamento na mesma angulação. Não vai acontecer, por exemplo, isso aqui, olha. Vou mostrar para vocês uma coisa que todo mundo deveria saber. Eu tenho aqui uma reta, tudo bem? E a variação dela daqui até aqui vai ser K1. Se por acaso você deixa de variar ou em x ou em y na mesma proporção, o que vai acontecer é que vai ter uma quebra na reta. Aqui eu estou representando várias quebras. O que quer dizer isso? Quer dizer que as variações não são constantes. Não são constantes. E isso aí influencia bastante no problema de vocês. Por quê? Porque se as variações não são constantes, a reta não é contínua. Então, quando você tem um problema como esse, para que isso aqui dê certo dessa forma, é necessário que nós todos entendamos que para eu ter um problema de função, essa variação aqui, olha, essa variação aqui, ela deve sempre permanecer constante. Sempre permanecer constante. Então, o que é que você sempre deve localizar em qualquer problema de função do primeiro grau? Você deve localizar quanto vale a razão entre o que é vertical e o que é horizontal. A partir do momento em que você acha a razão entre o que é vertical e horizontal, você tem o seu problema determinado. Por quê? Porque agora você sabe quanto você está andando na vertical em relação à horizontal. E com essa aula de hoje, você já pode entender, por exemplo, o que acontece para você caracterizar uma função afim. Por quê? Porque se ela for um valor de A maior do que zero, ela é chamada de crescente. E se ela for um A menor do que zero, ela é decrescente. Beleza? Então, o que caracteriza uma função afim? É a divisão entre o que eu ando na vertical e eu ando na horizontal sempre é a mesma. Por que tem que ser sempre a mesma? Porque senão há quebra da reta e a representação passa a não ser contínua. Então, na próxima aula agora, nós vamos fazer exercícios e na próxima aula nós vamos aprender a como tirar gráficos disso. Beleza? Um grande abraço, galera.